consigo ver mais saída, eu não consigo enxergar a saída. E talvez essa seja a expressão mais difícil de reverter na alma de alguém, porque ela carrega um peso de desistência, de alguém que está tão sucumbido pela realidade que está inserido, que não consegue acreditar que há uma possibilidade de Deus fazer algo diferente. Essa não é uma expressão comum, não é uma expressão leve, é uma expressão que carrega peso profundo de alguém que acredita piamente que não há o que fazer, que não vê luz no final do túnel. Eu quero dizer para você que a luz no fim do túnel e a saída que você precisa, às vezes está exatamente na sua frente. 10 pessoas entenderam um pouquinho do que eu acabei de dizer. Então eu vou melhorar. A saída, ela existe e talvez está vindo na sua direção agora com essa mensagem. Essa mensagem não é a saída, é o prenúncio da saída. É o que faz os teus olhos enxergarem. E no nome de Jesus hoje, os teus olhos vão se abrir. E para você que talvez estava exatamente nesse lugar de desesperança, de desistência, porque nesse lugar você para de lutar pela família, para de lutar por tudo, e é nesse lugar que talvez você vá embora. E eu queria dizer para você, a palavra de Deus está alcançando você agora na hora certa, na estação perfeita, e esse é o prenúncio da saída que você precisava. Então, por favor, abra o coração e arregala os olhos, porque Deus vai mostrar para você de maneira clara que a saída já estava disponível, mas talvez você não estava enxergando. Amém? Eu quero ir para a mensagem, mas eu preciso falar duas coisas importantes para você. Nosso canal do YouTube já está chegando a 11 milhões de inscritos. Você pode celebrar a Jesus por isso. Nós somos hoje mais de 40 milhões de pessoas em todas as redes sociais. Um conteúdo nosso é assistido pelo menos, no total, basicamente 200 milhões de vezes todos os meses. Isso é um privilégio que Jesus, está fazendo. Mas tudo isso por causa de você que entende que não é um canal, não é uma pessoa, mas somos uma comunidade que faz o evangelho ir mais longe, que faz a palavra certa chegar na hora certa para as pessoas certas. E agora eu quero que você entenda que o algoritmo a cada dia prejudica canais antigos e histórias longas. Ele pressupõe que coisas novas ou novidades sejam mais, talvez, efetivas, não sei. E para isso eu preciso muito de ajuda, para que a palavra alcance e continue alcançando essas pessoas. Quando você curte, quando você comenta, comentários são muito importantes, curtidas são importantes, mas além disso, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda no grupo da firma, manda no grupo da família e deixa o pau torar. Manda num grupo de uns ateus, mas manda, deixa Jesus usar você, compartilhe as boas novas. Isso é uma missão que nós temos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho toda segunda. Toda quinta tem uma palavra de Jesus para você. Amém? E em breve, vou falar para vocês em primeira mão, porque eu sou bem fofoqueiro. Em breve, nós vamos entrar num streaming mundial que pela primeira vez vai ter uma pregação do Evangelho. E vontade de falar aonde?
Mas mesmo sendo fofoqueiro, eu tenho responsabilidade de contrato. Mas vocês ficarão felizes porque o Evangelho está chegando em todos os lugares. Amém. Amém. Ó, então, recado dado, fofoca aí começada. Deus os livre. Amém. Olha, meu Deus, eu sou irresponsável. Acho que eu vou ter que cortar essa parte. Meu Deus. Léo Dias, não veja. Amém. Olha, escute bem, isso aqui é uma coisa importante. Segunda coisa é a nossa associação evangelística, que Deus tem feito coisas extraordinárias. E aqui eu quero convidar você para conhecer, para você ser parte do que Jesus está fazendo. Todo dia, milhares de pessoas são alcançadas, mesmo quando não tem eventos acontecendo, mesmo quando não tem um vídeo aqui sendo rodado. Nós temos milhares de voluntários servindo, alcançando pessoas, alimentando nações, e glórias a Deus por isso. Eu quero convidar, você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E eu quero dizer que nós contamos muito com você. Amém? E agora a gente vai para a palavra. Eu não sei como é a sua realidade assim diária, né? Mas meu trabalho, meu emprego não é um emprego muito normal a de convir, porque a minha missão como evangelista é levar Jesus às pessoas, e a gente está fazendo isso do nosso jeitinho. Só que eu ouço coisas que talvez a maioria das pessoas não ouve, ou talvez conheço realidades que poucas pessoas conhecem, principalmente quando se trata de rede social, que você conhece o feed da pessoa e eu conheço o direct dela. E é nesse lugar onde ninguém vê que as dores reais são abertas, sabe? É nesse lugar onde ninguém enxerga. Como falei para vocês na mensagem anterior, eu estava dentro do aeroporto e um rapaz veio e abriu o coração. E é engraçado porque eu não conheço a maioria das pessoas, mas as pessoas têm uma vida comigo que eu sou parte, e às vezes sou tão amigo dessas pessoas, e quando elas me veem, elas falam como se eu sentasse à mesa com elas todos os dias. E eu até sento, mas não sabia que sentava. Então uma pessoa conversa comigo de uma maneira tão íntima, tão genuína, rasga o coração, chora. E aí a gente ouve coisas que você vê de fora, e ver de fora é o privilégio de ter tranquilidade para dar a palavra certa para aquilo que a pessoa não consegue enxergar. Eu não sei se você já teve essa experiência de ouvir alguém contando um problema para você, e que o problema era grande demais para a pessoa, mas que para você não era nada. Você já passou por coisas muito piores, você já viveu dores muito maiores, e talvez o sonho seu era ter a dor que aquela pessoa tem e não ter tido a dor que você passou. Compreende? Isso acontece todo dia. Alguém sempre está contando uma história de fim para alguém que sabe que aquilo não é nada, ou talvez não querendo reduzir a dor de ninguém ou menosprezar a circunstância, mas você já passou por coisas tão piores, ou conhece pessoas que estão passando por vales tão mais profundos, que aquilo que a pessoa diz que é problema, na verdade é o sonho de alguém que você conhece, ou até mesmo de você. Isso é normal, o ser humano é assim. O problema é meu e eu faço dele o que eu quiser. Minha mãe dizia quando eu era pequeno que eu tinha uma característica que era fazer tempestade com um copo d'água. A minha mãe dizia que eu era muito dramático. E aí hoje eu tenho um filho que é igualzinho eu. Deus me deu
os meus filhos, e eles são muito engraçados, porque cada um é um jeito, né? Mas o do meio é eu super saiyajin, assim, ele é eu, completamente eu. Noah se apaixonou agora e... Meu Deus do céu. Noah, essa semana, estava lá em casa com uma cartinha com o perfume da menina que deu para ele. Meu Deus do céu. E ele é muito dramático, ele também maximiza as coisas. Ele estava jogando bola hoje, minha esposa mandou um vídeo. Ele tomou uma falta, ficou 5 minutos no chão. Falei, meu Deus, ele é um ícone de sofrimento maximizado. E sabe, a gente como ser humano, a gente vai evoluindo e vai dando menos valor para coisas que antes a gente chorava. E pode ver que a gente é assim. Quando você era criança, você chorava por qualquer coisa, e aí você vai crescendo, e coisas que você chorava, você já não chora mais, porque sabe que chorar não vai mudar. Concorda comigo? Só que a gente amadurece, e as dores da vida são diferentes, as responsabilidades são diferentes, e às vezes, a depender da circunstância, nós somos entorpecidos por uma realidade criada pela nossa mente, e paramos de ver a saída e desistimos de viver ali. E todo dia tem alguém desistindo de viver por coisas que era o sonho de alguém passar, mediante o tamanho do problema que vivem de fato. Eu vou ler para você um texto bíblico, e pela primeira vez ao pregar desse texto, não vou falar sobre Pedro andando sobre as águas. Eu vou esquecer que Pedro andou sobre as águas para falar sobre algo um pouco diferente. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o irmão Mateus, capítulo de número 14, verso 22, diz: E logo, Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedido a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre a água, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temo. E Pedro disse: se é o Senhor que está aí, me manda, que eu vou com você por cima das águas. Como disse, hoje eu vou tentar esquecer do fato que Pedro andou por cima das águas, mas para demonstrar para você algumas coisas interessantes. A primeira é que minutos atrás desse episódio de tempestade, os discípulos haviam participado de um milagre extraordinário e único. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para uma grande multidão, e que ao pensar em despedir a multidão, Jesus percebeu cara de fome neles. Então, como todos estavam com fome, Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, nós não podemos mandá-los assim para casa. Acho que correto seria a gente alimentar eles. Obviamente, alguém já interpela Jesus dizendo: não há condição mínima de dar comida para esse tanto de gente. Mas um discípulo vai para o meio da multidão, encontra um garoto que tinha 5 pães e 2 peixes, traz até Jesus, e Jesus faz o que nós chamamos do milagre da multiplicação. Você está comigo? Então veja, eles estão imersos em um milagre que está acontecendo on time, na hora, ao vivo. Eles estão vendo os cestos serem cheios e o pão não acabar. Eles estão vendo as coisas acontecerem, os peixes e os pães multiplicados. E aí eles servem a todos. Jesus organiza a casa, manda todos se sentarem. Você conhece bem a história e não preciso me ater agora a isso daqui. Mas, porém, todavia, o que me incomoda é porque eles tinham uma memória recente. E quando eu digo recente, não é do que Deus fez há 10 anos atrás, não é do que Deus fez há 3 anos atrás, não, é o que Deus fez
Agora é tarde. Então começamos em um lugar onde eles haviam acabado de experimentar do favor de Deus e do poder de Deus através da pessoa de Jesus encarnado ali. Jesus multiplicar o peixe, o pão, e eu imagino que os discípulos ficam tudo assim, ó. Oh my Jesus. Esse homem é sinistro. Eles estão inquietos, sobrou pão para todo mundo, sobrou 12 cestos. E agora Jesus dá uma ordem, olha, entrem no barco e vão para o outro lado. E aí Jesus fica fazendo o que um pastor por excelência, nesse caso aqui, vai fazer, que é despedir todo mundo com a cara certa. Porque os discípulos estavam tão confusos com aquilo tudo, que eles estavam com a cara de glúteo para todo mundo. Então, homem, Pedro, tem pão aí? Tem. Caraca. Ô João, pão, muito. Peixe, nossa, tá pesado. Sério, meu Deus, ele fez isso com 5 pão e 2 peixes. O André falou, foi eu que peguei? Um climão. E aí Jesus falou, olha, vão, vaza vocês daqui, que eu vou despedir a galera aqui. Fechou? Fechamento, top. Então pode ir. Aí eles entraram no barco, Jesus despediu a geral, subiu para a montanha, para o morro e foi orar sozinho, de boa. E os discípulos começaram a navegar. E aí a navegação, ela é uma coisa que cansa. Você já remou? Ai, como é difícil ser rico. Alguém falou assim, remo? O que é? É porque o barco do Jared tem motor. Olha, irmão, sabe o que é maravilhoso? É porque a Bíblia diz que eles remaram. E remar é uma coisa pesada. Remar contra o vento é ainda mais pesado. Então a questão da circunstância não começa na tempestade, começa numa longa remada para atravessar para o outro lado. Quando o vento começa e as ondas iniciam, eles já estavam cansados. Eles já estavam atônitos por aquilo que haviam vivido, por uma despedida muito rápida. E agora, no meio da tempestade, a Bíblia diz que o vento é contrário, as ondas, elas continuam açoitando. E talvez, uma coisa que você precisa saber é que Jesus, antes de acalmar, antes de fazer qualquer coisa, Jesus viu eles remando. Ou seja, mesmo enquanto eles estavam cansados, Jesus já estava olhando para eles. Jesus sabia exatamente o que eles estavam vivendo, sabia exatamente o que eles estavam sentindo, a frustração de cada um. Jesus já sabia. Agora começa a parte que me interessa, que é, de repente, a tempestade é grande demais, o vento é forte demais, e eles não estavam mais dando conta de remar. Então Jesus vem andando por cima das águas. Olha, me desculpa, talvez isso acontece muito aqui em Ribeirão Preto, que Jesus vem andando por cima das águas, você vê toda hora, mas eu queria que você não fingisse costume com essa boa notícia. É porque a saída não pegou um barco, a saída não veio com meios convencionais, a saída veio por cima das águas caminhando. Não. A saída não veio do jeito que os discípulos esperavam. A saída não veio do jeito que os discípulos poderiam acreditar que as coisas aconteceriam. Não, a saída veio do jeito que ele pode vir. Ele veio andando por cima das águas. Eu vou melhorar. É que você não valorizou. Ele não veio andando por cima das águas enquanto estavam paradas. Ele veio andando por cima das águas enquanto elas estavam revoltas.
tempestuosas, ondas altas, e Ele está andando por cima da tempestade. Ouso dizer que a tempestade que te assombra, Ele anda por cima de maneira calma e soberana. A tempestade que te assusta, a Ele é um caminho aberto para caminhar. Ele não tem medo daquilo que você se assombra, Ele não paralisa pelo que você paralisa, Ele não desiste pelo que você desiste, não. Aonde você acha que é o cenário de desistência, para Ele é um cenário de milagre. Aonde você acha que é um fim, para Ele é um caminho aberto por cima das águas. Aonde para você não há esperança, para Ele é a saída e o começo da estação mais poderosa da sua história. Mas lembre-se, às vezes a saída está caminhando por cima das águas e nós não reconhecemos que é Ele. E é exatamente isso. Olha, eu confesso para você que algumas coisas eu vou fazer perguntas no céu complicadas. Eu vou ter uma reunião. Quem sou eu? Mas vou pelo menos perguntar para ver se rola. Jesus vai falar comigo: oi, lindão, top. Chegou, pode ir pro apartamento lá, top. Piscina, pá, grandão. Paraíso, minha esposa vai estar lá também. Vou ter que reclamar porque eu quero lembrar dela, minha esposa maravilhosa. Estou falando tudo que não está na Bíblia, só está na minha cabeça isso. Os cachorrinhos lá também não está na Bíblia, que não vai ter, mas eu quero. Então, reclamação minha. A Bíblia diz que eu não vou lembrar, mas eu quero lembrar, fazer uma confusão gigantesca para lembrar. Aí, bom, o que eu vou chegar é... Eu queria só falar com os discípulos rapidão. Uma pergunta para vocês: vocês são burros ou o quê? Então, porque me irrita o fato de alguém que anda com Jesus e não reconhece Ele, ou acreditar que pode ser um espírito, sendo que o único que eles conhecem que teria poder para andar sobre as águas era aquele que andava com eles dia e noite. Ô irmão, pelo amor de Deus, você conhece alguém que anda sobre as águas? Eu não. Jesus is the only one. E Pedro é o que vem depois, mas não tem moral nenhuma perto de Jesus. Sabe o que me impressiona aqui? Eles, por causa da tempestade, não enxergarem que é Jesus. Aliás, eu vou expressar melhor. Nesse caso, não é sobre enxergar, é sobre sentir. Tem coisas que você não vai enxergar, mas você vai sentir pela fé. Como cremos no Evangelho, entendemos que o Evangelho não é por vista, mas é por fé. O firme fundamento nas coisas que não se veem, mas que de todo o coração se espera. Só tem uma coisa, que quando é colocado na receita, estraga todo o resto: o medo e a sensação de não ter saída, que é justamente o ingrediente que destrói o milagre. Que é quando você, ao invés de correr para a esperança que se move, que caminha, você prefere acreditar que não há mais saída e desistir de batalhar. Eu me lembro que quando comecei a pregar lá no começo, em 2018, uma das mensagens que eu gravei lá no começo era: não pule do barco. Porque é exatamente isso que a gente faz todos os dias. A tempestade começa, a canseira se toma conta, e aí, antes de qualquer fio de esperança, a desistência se torna realidade e pula do barco. E aí, lindo, eu vou falar para você: todo dia tem alguém desistindo porque acredita piamente que não há mais o que fazer. Não tem como Deus restaurar o casamento, não tem como Deus mudar a sua vida, não tem como Deus entrar na sua história, não tem como Deus mudar as coisas. É uma enfermidade que você acha que Deus não pode fazer, mas eu tenho uma coisa para te falar: eu já vi Deus curar coisas que o mundo médico disse que jamais iria ter cura. Eu já vi acontecer. Tem gente que disse que não ia ter filho. Eu já vi mulheres inférteis dando à luz. Eu já vi homens estéreis gerando filhos. Eu já vi coisas absurdas acontecerem. Porque aonde alguém diz que não tem saída, Deus chega. E Deus é poderoso para abrir caminhos aonde o homem não consegue abrir. Eu já vi câncer desaparecer. Eu me lembro de um dia ouvindo uma canção americana dizendo: me diga o que Deus não pode fazer. E aí na música ele diz: Deus pode
todas as coisas. E aí ele fala: eu vi câncer desaparecer, eu já vi tanta coisa. Meu lindo, se eu falar para você as coisas que eu vejo, que nem eu acredito que eu vi. Eu me lembro, não, deixa para lá. Eu preciso melhorar nessa parte da minha vida. Tem coisa, André, que eu olho e digo: Deus, não avacalha comigo. Será mesmo? Porque tem coisa que você diz: como que pode? E aí Deus chega e faz. O problema é que só vê o milagre quem aguarda alguns minutos no barco sem desistir. Você não entendeu, eu vou falar. Só consegue ver o milagre quem aguenta mais tempo no barco sem desistir. Mesmo sem força, continua remando. Mesmo sem coragem, continua crendo. Mesmo desgastado emocionalmente, continua crendo que Deus é o socorro bem presente. Quem permanece e não desiste, verá o milagre acontecer no nome de Jesus, sabe? Mas olha, aqui acontece uma coisa. A Bíblia vai dizer que Pedro chama de fantasma, de espírito, não é mesmo? E aí eu sei que você sabe o que acontece. Jesus diz: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí Pedro disse: é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Eu disse que ia evitar o fato de Pedro andando sobre as águas. Eu vou evitar. Porque quando isso aqui passa, a caminhada com Jesus continua. Lembro do que aconteceu rapidamente. Jesus acalmou a tempestade, acalmou o vento, acalmou o coração deles. Isso você já sabe. Mas agora eu quero levar você para 3 anos e meio aproximadamente depois. João 21. A Bíblia diz que Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e fazia 40 dias que ele estava vivo. Pedro, João e mais alguns discípulos haviam desistido e voltado a pescar. Quando um homem se apresenta na praia, esperando eles depois de uma pesca fracassada. Ai, meu Deus, coisa boa. Aí esse homem olha para dentro do barco e diz: ei, tendes alguma coisa de comer? Pescaram alguma coisa? Aí Pedro diz: não pescamos nada. Aí Jesus diz: pois então voltem e joguem a rede para o lado. Aí João toca em Pedro, diz: Pedro, você já sacou quem é, Pedro? Aí Pedro diz: não. Aí ele diz: é Jesus que está lá, Pedro. É Jesus que está lá, Pedro. Não, você não entendeu a magnitude das coisas. João caminhou com Jesus, aproximou-se de Jesus, gerou intimidade com Jesus. E agora consegue crer que Jesus ressurreto está na praia, mas não tinha a mesma sabedoria e habilidade para reconhecer quando Jesus ainda estava vivo no começo, sem nenhuma ameaça de cruz sobre ele. Eu preciso melhorar o que eu acabei de dizer. Quando você está no meio da tempestade, o que eu estou dizendo agora não adianta nada. Eu vou ser bem específico. O que eu vou dizer agora, se você está no meio da tempestade, não adianta nada. A única coisa que lhe serve é: permaneça no barco, continue remando e creia que Ele está vindo ao teu encontro. Creia que Ele está vindo até você. Creia que Ele está vindo andando sobre as águas. E que aquilo que o homem diz que não dá, para você vai dar. Que aquilo que o homem diz que você não pode, Deus entrou na história e vai acontecer. O milagre vai acontecer. Creia nisso. Espere no barco e não desista, que Ele está vindo ao seu encontro. E é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar. Ele é fiel. Mas quando a tempestade acabar, eu preciso te dar um conselho. Volte para Ele, com Ele para a margem. Caminha com Ele, tenha intimidade com Ele, permaneça nele.
que na próxima tempestade, na próxima dor, no próximo dia de angústia, você não vai ficar com medo quando ele chegar. Você não vai ver, mas vai sentir. Você vai ver Jesus aonde ninguém vê. Você vai enxergar Jesus aonde ninguém enxerga. Você vai ver provisão aonde ninguém consegue ver provisão. Você vai ver milagre aonde ninguém vê milagre. Porque há uma diferença de João para os demais: intimidade. E a intimidade é uma das poucas coisas que no dia da tempestade o medo não consegue tirar da gente. O medo consegue roubar a memória do milagre. O medo consegue roubar a nossa coragem, mas o medo não consegue tirar aquilo que você construiu com Jesus no secreto. Ele não consegue roubar de você a intimidade. E aí, meu lindo, você não vai gritar é um fantasma, você não vai gritar que tem medo, você vai gritar: Ele está vindo ao nosso encontro. Ele é maravilhoso, poderoso, Ele tem poder para todas as coisas. E é por isso que eu amo gente cheia do Espírito Santo. A vida está dando uma loucura para todo mundo, mas sempre tem alguém cheio de Deus dizendo: Ele está no controle, Ele não abandonou, Ele permanece fiel, Ele ainda é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e nada vai mudar. Intimidade. João, ei, Pedro, faz o que Ele manda. Porque isso não é outra pessoa, é Ele. É Jesus que está lá, Pedro. A Bíblia diz que Pedro se envergonha profundamente e pula na água. Sabe? Pela paixão. Olha, uma das bênçãos da minha vida foi porque no dia 23 de abril de 2009, quando eu voltei para Jesus, eu, David Leonardo, tinha certeza que não tinha saída. Eu tinha tanta certeza que tinha acabado, que não havia mais oportunidade e chance. Mas eu louvo a Jesus que eu encontrei um João que falou para mim: é Ele, Dave, é Ele que está vindo para te socorrer, é Ele que está te encontrando. Mesmo que você não acredite, mesmo que você não conheça como deveria, é Ele que está vindo ao seu encontro. Me deixa ser um João na sua vida hoje, pelo amor de Deus. Ele está vindo ao seu encontro. Ele não desistiu de você, Ele não abandonou aquilo que te prometeu. Ele é maravilhoso. Não importa em qual estação da sua vida você está, Ele está olhando você, cuidando de você e caminhando ao seu encontro. Ele não te desampara, Ele não te abandona, Ele não te rejeita, Ele não te esquece. Não, Ele ainda está no centro da história, cuidando de todas as coisas. É Ele que está vindo. Sua saída não é uma experiência, sua saída não é um vento, a sua saída é um nome. Sua saída é um nome que está acima de todo nome. E eu estou falando do nome mais precioso, mais poderoso, mais extraordinário que o mundo conheceu. Eu estou falando dele. O nome dele é Jesus. Mesmo que talvez pareça difícil, mesmo que talvez pareça difícil demais, e que talvez os teus olhos não veem saída, não enxergam possibilidade, eu quero dizer para você:
que a sua saída tem um nome e o nome dele é Jesus. E que por causa dele não há sentença, não há condenação que possa parar você. E debaixo dessa palavra eu tenho autoridade para declarar sobre a sua vida, sobre a sua semana e sobre aquilo que Deus vai fazer na sua história. No nome de Jesus, esta semana será a semana onde você vai ver Jesus em todas as estações. Você vai ver Jesus no meio da tempestade. Sabe o que é maravilhoso hoje? Nós estamos aqui com uma igreja lotada em uma segunda-feira, mas daqui a alguns dias essa mensagem vai perder o controle geográfico e serão milhares de pessoas alcançadas. E se você está aí agora sendo alcançado por essa palavra, eu só quero te pedir uma coisa. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, a gente está com uma meta ousada esse ano. Não é verdade, irmão? Nós já somos quase 11 milhões de inscritos e agora a gente vai para 20 milhões. A meta foi batida e agora a gente vai dobrar a meta. Amém. Alguém pegou. Olha, e eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você assiste toda semana, toda segunda, toda quinta e não se inscreveu. Então se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda e toda quinta uma palavra de Jesus para você. E por falar em mensagem, vamos para a palavra. Aleluia. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Talvez você veio pelo título. O título é "Você está lutando a batalha errada". É uma afirmação. E ela é uma afirmação perigosa, porque lutar a batalha errada, ou pior, usar a arma errada na batalha certa, só produz duas coisas: cansaço e derrota. Quando você luta a batalha errada com a arma certa, escute bem, ou a batalha certa com a arma errada, só se produz duas coisas: derrota e cansaço. E a derrota, ela é triste, porque você acreditava que estava lutando a batalha certa, ou melhor, que estava de fato fazendo da maneira certa. E a derrota é um símbolo de fracasso, que às vezes é conhecido por todos, será ouvido por alguém. Só que talvez uma das coisas mais dilacerantes é você cansar. É você acreditar que está fazendo certo, mas o resultado não aparece. Quantas pessoas que estão orando pela sua família, orando pelos seus filhos, lutando pelo seu casamento, sabe, lutando para crescer na vida, lutando para ir além, mas às vezes está na batalha errada, ou com a arma equivocada. E aí eu vou te falar uma coisa. De uma certa maneira, na rede social nós temos um termômetro. E o termômetro, de uma certa maneira, é o nosso direct. Quando você vê a realidade postada no feed, ela não combina com aquilo que alguém manda no direct para nós. E a gente vê a dor da pessoa, a gente vê as decisões erradas, a gente vê muita coisa lá.
Só que uma das coisas que eu percebo ao longo do tempo, principalmente para aqueles que conheceram Jesus agora, ou talvez há pouco tempo, ou ainda não amadureceram o suficiente na sua fé, é que tudo é culpa do diabo. Tudo é batalha espiritual. Não, o inimigo se levantou contra mim. Vou falar uma coisa que é ainda pior: todo mundo tem inveja da gente. Do quê? Você sabe de uma coisa, e não me leve a mal no que eu vou dizer? Às vezes nós criamos inimigos invisíveis e lutamos contra aquilo que nem real é. Nós construímos o inimigo, lutamos contra ele, e essa batalha nunca vai ter resultado, porque ele não existe, porque ele só está aqui na nossa cabeça. Você já ouviu alguém dizendo que, olha, fizeram macumba contra mim, olha, não, rogaram praga, não, isso aqui é inveja, não, meu lindo, calma. E eu vou te falar uma coisa bem de verdade, até eu, se não cuidar, às vezes penso em umas coisas estranhas dessa. Então agora a gente vai para a palavra. Avisa o irmão do lado, pega a Bíblia. Meu Deus, abra no seu telefone sem nenhum constrangimento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Esse texto para mim, ele é um divisor de águas. Vamos ler. Diz o seguinte: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Amém? Escute o que eu vou dizer para você. Essa palavra hoje vai libertar alguns dos nossos corações, talvez aqui. Nós temos de fato uma séria tendência a colocar a culpa no mundo espiritual. Então algumas coisas saem do controle, a gente diz: isso é do diabo, foi uma seta do inimigo. E quando a gente coloca a culpa no inimigo, para nós fica mais leve. Entenda o que eu vou dizer. Quando nós terceirizamos o motivo dos nossos problemas, automaticamente nós estamos dizendo: não fui eu que decidi errado, não fui eu que quis isso para a minha vida, não, isso aqui foi plantado na minha casa, foi uma cilada. Então a gente, de uma certa maneira, se excusa de qualquer responsabilidade. Então aqui nós temos um lado da moeda, que é o lado onde tudo é espiritual. É um lado onde tudo foi um inimigo, onde tudo aquilo que dá errado é o diabo e aquilo que dá certo é Deus. Só que daí, de outro modo, nós temos o outro extremo. Nós temos o extremo daquilo que tudo não é espiritual, tudo é normalizado, carnalizado. Então, de um lado você tem um cego, e de outro você também tem um cego. E talvez a nossa maior crise é justamente entender o motivo de onde estamos, em que circunstância estamos vivendo e por que algumas batalhas estamos enfrentando, para poder então escolher as armas certas. Então o ponto não é constranger alguém que acredita que tudo é o diabo, ou constranger alguém que não acredita que o mundo espiritual não exista. Mas na verdade é trazer alento para a alma daqueles que estão cansados, porque lutam com as armas erradas, e de certa maneira colocar luz para aqueles que estão perdidos, olhando uma guerra invisível que de fato não é real. E eu vou te falar uma coisa bem honesta: eu não sou pastor, eu sou evangelista. E por ser um evangelista eu carrego uma característica que se difere do pastor, que é a falta de paciência. Amém. Alguém disse para mim: Dave, abra uma igreja. Eu disse: se eu abrir,
vai ter um culto cheio e uma igreja vazia. Porque evangelistas não cuidam de pessoas, evangelistas apontam a Jesus e somem da equação. Nós fomos feitos para sermos obsoletos rapidamente. Agora, o pastor é aquele que cuida. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você tenta um aconselhamento pastoral num evangelista, você terá um problema. E eu vou dizer o que eu vivi há uns anos atrás. Há uns anos atrás, um amigo meu me ligou e disse para mim: Dave, eu tenho que cuidar como eu vou falar. Eu sou muito fofoqueiro, Jesus me ajuda. Eu acho que essa história já prescreveu, já dá para falar. Ele ligou para mim e disse: eu sou empresário de um atleta que mora em outro país, não vou falar aonde. Buongiorno. Bom, e ele falou para mim: eu preciso de você. Eu preciso que você vá comigo num avião agora e vá para casa desse rapaz e conversa com ele. Ele está colocando a carreira dele a perder e a gente precisa ir para lá. E eu falei: pois eu vou. Vou poupá-los dos detalhes. Mas é bom os detalhes. Irmão, eu viajei com ele, quebrei o telefone no voo. Estava dando tudo errado. Parecia que o inimigo estava se levantando. Não é verdade? Olha, quebrei meu telefone no voo e aconteceu uma coisa absurda. Eu tomei um remédio para dormir, que eu nunca havia tomado. Mas como eu gosto de experiências radicais, ele falou: quer? Eu falei: quero. Olha, dormi. Acordei, o voo ainda estava em Guarulhos, o voo não havia saído. Então passei o resto do voo acordado. Bom, detalhes esses que não valem a pena, mas cooperam para a compreensão de vocês. Bom, então decolamos, fomos para a cidade. Cheguei lá no lugar. E aí, irmão, quando você não dorme, você já chega um pouco atrapalhado, não é mesmo? Cheguei na casa daquele jovem rapaz. E quando eu entrei embaixo, na parte inferior da casa, tinha uma mulher. Uma mulher um pouco diferente, um pouco exótica. Eu não sei como explicar isso, mas era alguém cujo qual minha esposa não deixaria eu ficar um dia perto. Eu compreendo ela. E eu então subi para falar com o rapaz lá. E começo a conversar com ele. A primeira coisa que eu descubro é que a família dele não era aquela senhora lá de baixo. A família dele estava em outro lugar. E a preocupação dele era: minha vida está dando tudo errado, porque a minha ex-mulher fez macumba contra mim. Irmão, agora imagine eu com sono, sem dormir, sem dotes pastorais, ouvindo isso. Aí eu olhei para ele e falei: lindo, você tem filho? Tenho. Quantos? Ele falou. Falei: tá onde? No Brasil. Eu falei: é aquela senhora lá embaixo, namorada. E eu falei: é a chefa número 1, a oficial no Brasil. Por quê? Porque a gente... Irmão, eu vou resumir. Ele falou para mim que era macumba. Eu fiz só uma pergunta para ele: você já aceitou Jesus? Ele falou: já. Eu falei: então tchau. Isso aqui já tira do negócio. Porque a Bíblia diz que não há nada nesse mundo que possa tocar num escolhido do Senhor. Escuta bem, eu vou dizer de uma maneira simples. A palavra de Deus diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. Irmão, vai pegar algo em Jesus? Não, não vai pegar. Então, beijo, tira essa opção. O que sobra? Sobra a escolha errada que você fez. A esposa sua você abandonou, as suas filhas vão crescer longe de você e essa conta você não vai conseguir pagar. Posso ser bem simples e claro com você? O seu menor problema é a sua lesão. O seu maior problema é uma família que está criando longe de você, filhos que você não vai ver criar. E aliás, o teu problema começa no andar de baixo, quando você troca o que é para sempre por aquilo que é passageiro. Irmão, fui embora, olha que coisa, acabou ali.
Entrei no avião e voltei para casa. Oh, meu Deus, e nunca mais vi o rapaz. Porque às vezes o que nós não queremos, ou melhor, o que queremos, é sermos afagados no nosso ego. A gente quer que alguém concorde com a gente. Não, é espiritual. Não, não é espiritual. Às vezes é só você que está tomando uma decisão errada atrás da outra. E às vezes é espiritual. Então, ao invés de você ficar falando para todo mundo, você devia estar de joelho dobrado e orando ao Senhor, e jejuando, e colocando na mão do Senhor, e deixar Ele fazer. Porque esse é o problema. Nós estamos cansados, porque quando dizemos que é o diabo, ao invés de orar, nós tentamos lutar com as nossas mãos. Nós estamos cansados, porque quando é a nossa decisão, a gente coloca a culpa no Senhor. A gente fala que Deus nos abandonou e que o inimigo está agindo. Não, 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 lindo. Você tomou a decisão errada. Você que quis casar, você que mudou de emprego, você que mandou currículo, foi você que foi pedir. Me desculpa falar isso para você, meu lindo, mas às vezes todo o nosso cansaço é batalhas erradas que nós escolhemos para nós lutarmos. Nós estamos errados, nós estamos empolgados, é nós. E essa é a parada. Quando você entende que a arma certa resolve a batalha, então se a batalha é espiritual, não fale para todo mundo, não tente agir com a sua mão, não tente forçar a circunstância. Dobre os seus joelhos e ore até que a sua oração se torne o teu testemunho. Agora, se há uma decisão errada, corrija a rota, peça perdão, vaza do lugar que você precisa sair. E é isso que é a vida de fato. E eu vou ser bem sincero com você. Lá no fundo, você sabe se é espiritual ou se é físico. Lá no fundo você sabe. Você só às vezes não quer admitir. Não, é espiritual. Não, lindo, às vezes é você que foi para o lugar errado no momento que não deveria. É espiritual, não, foi você que quis casar. Não, mas é espiritual, não, mas foi você que entregou o currículo lá. Não, mas é espiritual. Escute bem. Quando nós temos o discernimento do Espírito Santo, então a nossa vida com Deus, ela nos dá o entendimento do que nós resolvemos com os joelhos dobrados e aquilo que resolvemos na força do braço. Só que a força do braço não se traduz com força desnecessária, mas com sabedoria para tomar decisões pontuais que alteram o nosso destino. Eu vou ser categórico naquilo que eu vou dizer para você. Na minha casa, eu já vi batalhas espirituais sendo vencidas, mas já vi decisões erradas sendo contrapostas por mudanças de hábito. E o testemunho delas é extraordinário. Quando você luta a batalha certa com a arma certa, eu quero declarar que a sua vitória será garantida. Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Se você luta a batalha certa, com a arma certa, a sua vitória vai chegar e vai ser extraordinário. Se a sua batalha é espiritual, ore, mas ore até o joelho dilacerar, ore até o testemunho chegar. Se a sua batalha ela é física, então seja inteligente, estratégico, não seja ingênuo, olhe com sabedoria e tome decisões com velocidade. Não espere o amanhã para fazer o que você tem que fazer agora. Mas entenda, se a decisão for equivocada, a batalha certa com a arma errada será perdida de maneira absurda. E essa é a questão. Na nossa casa eu vivi uma cena. Eu vivi uma família perdida durante muitos anos. Minha mãe chocando com meu pai, a vida toda. E eu posso falar isso para você porque Deus fez um milagre dentro da nossa casa. Porque não é na sua, senão você tinha dado glória a Deus mais alto, mas tudo bem. Irmão, eu vi o circo pegar fogo umas 300 vezes lá em casa. Já vi coisa que nunca queria ter visto. Mas a minha mãe estava lutando a batalha certa com a arma errada. Ela estava certa, ela não podia desistir do meu pai. Ela não poderia desistir da vida do meu pai. E ela foi uma mulher incrível. Mas o começo da batalha foi a arma errada. Meu pai, a queda dele não foi espiritual, virou espiritual. Mas na verdade foi uma decisão errada que ele tomou sem pedir ao Senhor. Você entende? Uma decisão errada levou a nossa família para baixo. E uma mulher se levanta para vencer essa guerra, mas começa a usar a arma errada. É uma crise instalada, não é mesmo? Eu me lembro de ver a minha mãe falando milhares de vezes para o meu pai: você tem que mudar,
Você tem que mudar, isso aí está errado. E eu ouvi as brigas, e as brigas eram intermináveis e nunca se resolviam. Até que um dia minha mãe estava contando essa história para uma mulher de Deus, sabe? Contando o que ela estava vivendo. E ela contava, e a minha mãe ouvia da mulher: tadinho do Hamilton. E a minha mãe foi ficando com raiva da mulher. Eu estou contando a história e você está virando contra mim? Irmão, ela estava fazendo meu pai de vilão e a mulher estava com dó do vilão. Isso é novo. E aí a cada coisa que ela falava, a mulher dizia: tadinha do Hamilton. Meu Deus. E aí minha mãe parou a conversa e disse: como assim, tadinha do Hamilton? Você não está vendo o que eu estou falando para você? Aí a mulher falou para ela: você nunca ouviu o lado dele, né? Estou resumindo para você. Deu um livro para ela de presente, e a minha mãe leu esse livro. E quando ela terminou o livro, e não é nem propaganda, mas talvez seja algo que pode mudar a vida de alguém: o poder da mulher que ora. E a minha mãe pegou aquele livro, e naquele dia ela mudou as armas. As brigas lá em casa acabaram. Minha mãe não entrava em conflito com meu pai era constrangido pelo silêncio da minha mãe. As coisas erradas continuavam acontecendo. As decisões equivocadas ainda estavam lá, acontecendo todos os dias. Mas a minha mãe entrava no quarto, dobrava os joelhos e dizia: Deus, só o Senhor pode fazer. Batalha certa com a arma certa, a vitória é garantida. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que podemos pensar ou imaginar. E a minha mãe orando. Só que não foi um dia orando, foram 8 anos orando. Durante todo esse período, mamãe orava pelo meu pai, mas a minha vida estava sendo transformada. Porque a batalha certa com a arma certa, ela altera o futuro de uma família inteira. Um dia minha mãezinha chegou em casa e disse: Hamilton, hoje Deus vai falar com você. Não sei que loucura que a minha mãe ouviu naquela oração da manhã da igreja, mas ela chegou em casa e com autoridade disse para meu pai: hoje Deus vai te pegar. Meu pai achou engraçado, não levou a sério, mas quando entrou dentro do carro, o Espírito Santo entrou no carro com meu pai. E a presença de Deus constrangeu meu pai. E a primeira pergunta que meu pai fez para o Senhor foi: aonde foi que eu errei? E aí Deus mostrou para ele exatamente o dia que ele tomou a primeira decisão errada. Não era espiritual, virou espiritual, mas foi uma decisão humana, tomada de maneira desgovernada, que começou a tragédia da nossa família por tantos anos. Meu pai se arrependeu e pediu perdão. A batalha da minha mãe era a oração, mas a arma da batalha do meu pai era pedir perdão. Você entendeu? Mesma batalha, armas diferentes. Meu pai não tinha que orar, porque Jesus já havia constrangido o coração da minha mãezinha para orar por ele. Mas meu pai agora tinha que pedir perdão para ser a resposta da oração da minha mãe. Naquele dia, ele chegou em casa e disse: preciso falar com vocês todos. Eu estava indo para o colégio, eu estudava à noite na época, do Dr. Tufdip. Como é bom ser joinvilense. Oh my God. Porque eu estudei no... onde fica? Você sabe. Você já foi no Besc lá perto? Meu Deus, que memória. Você já foi na lotérica pagar uns boletos? Bom, porque eu não moro lá. Tá bom. Ou América. Mas deixa eu falar uma coisa para você de verdade. Nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai falou: quando vocês voltarem, eu preciso falar com vocês. Eu falei: oh my God. Acabou. Escrevi uma carta, dei tchau para todo mundo. Falei: nunca aconteceu isso. Brincadeiras à parte, quando eu cheguei em casa, meu pai estava sentado, levantou, nós sentamos. E eu nunca havia visto meu pai chorar na vida, nunca havia visto. E meu pai caiu em lágrimas. E a primeira palavra que meu pai falou foi: eu preciso pedir perdão para vocês. É porque não foi você que ficou 8 anos orando. Irmão, a minha mãe estava assim, ó. Oh my God. E naquele dia Jesus estava salvando a minha vida também.
Naquele dia Deus estava mudando a minha casa também. Naquele dia Deus estava mudando o meu casamento que eu ainda não tinha, a educação dos meus filhos que eu ainda teria. Eu tinha só 19 anos, mas dentro daquele quarto, dentro daquela sala, aliás, Deus começou a obra, só por um motivo: batalha certa, com a arma certa. A mesma batalha. Minha mãe era o perdão, na verdade, era a oração. Mas o meu pai era o caminho de perdão, era o caminho de volta. Não adiantaria nada o meu pai dobrar o joelho dizendo: ah, Deus, agora faz os meus filhos saberem que eu quero pedir perdão. Não, não, vai e peça perdão. Deus, amolece o coração dos meus filhos, que eles me perdoem. Não, 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 vai e peça perdão. Faça o caminho de volta, se arrependa, resolva as pendências. Ou escolha dizer que a culpa é do diabo. Ou então fale que você caiu numa armadilha. Ou então seja homem e mulher e assuma a posição de comando e diga: não, o que eu preciso resolver, vou fazer. Mas aquilo que Deus vai fazer, os meus joelhos vão se dobrar e só se levantarão quando o meu testemunho acontecer. Porque nossa batalha não é nem contra a carne ou sangue. Entendeu agora? Mas lembre-se, não é sobre outra coisa senão discernimento. Se você quiser ocupar o lugar da vítima, coloque a culpa sempre no diabo. Se você quiser ficar no protagonismo, ou melhor, de lado da sua própria história, terceirize tudo. A culpa é de A, a culpa é de B, é o inimigo, é o fulano. Mas se você quiser vencer de fato e viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que assumir algumas responsabilidades. Você vai ter que lutar as batalhas certas, mas com as armas certas. Uma das coisas que eu quero que você entenda, e eu termino aqui, é: não adianta. Quando você olha na Bíblia, todas as histórias das grandes batalhas nunca foi sobre o inimigo, mas sempre sobre a escolha do armamento. A arma certa venceu os maiores, difíceis, inimigos que se levantaram. Eu termino só fazendo uma pequena reflexão para você. No fim, a arma certa nem grande precisa ser. Basta estar instrumentalizada pelo próprio Senhor na sua casa. Eu vou te explicar melhor isso. Uma das coisas mais interessantes da vida, e que talvez ao longo do tempo, lendo a Bíblia, eu fiquei em crise, foi: Davi venceu um gigante com uma pedra. Qualquer um especialista em batalhas vai dizer: essa não é a melhor arma. Seja sincero comigo, uma pedra contra um gigante de 2,90 metros, de longe é a melhor arma. Só que aqui Davi revela um segredo que vai além do armamento que ele carrega. Ele olha para Golias e diz: você vem contra mim com lanças, escudos e varapaus, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus dos exércitos. 3 amém, eu vou falar de novo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou melhorar. Eu não estou lutando a batalha do meu interesse. Eu estou lutando a batalha que é do interesse do Deus que me salvou. É lindo, é do interesse de Deus mudar a tua família. É do interesse do Senhor salvar o teu filho. É do interesse do Senhor mudar a tua casa. É do interesse de Deus abençoar a sua família. A batalha que você está vivendo, você não está batalhando sozinho. Então a arma que Ele colocar na sua mão, vá no campo de batalha, mesmo que pareça pequena para você. Ah, mas a minha vida de oração não se compara, mãe do David. Não importa, ore como você sabe. Ore como você sabe, dobre os teus joelhos. Ore os 2 minutos que você aguenta. Porque Deus é poderoso para ouvir a tua oração e fazer mesmo com armas pequenas grandes vitórias. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na tua presença hoje. Aleluia.
Senhor, eu oro agora por cada um dos teus filhos que estão em meio de batalhas intermináveis, que talvez armamentos equivocados estavam sendo usados, estratégias erradas estavam sendo empregadas, porém hoje começa uma nova estação. Hoje começa um novo tempo, estratégias novas, armamentos novos e uma decisão diferente. Nós não colocaremos a culpa em outra coisa, nós não vamos terceirizar as responsabilidades, nós lutaremos as nossas batalhas, mas as armas